Uma produção. Bruá! Olá, eu sou o Zé e este é o Palavra de Honra. A palavra de honra de hoje é panóplia, que, entre outras coisas, é uma palavra muito difícil de rimar com outras palavras. A única que me ocorre é uma rima muito imperfeita e é a cornucópia, e isto é bastante interessante. Ora, a panóplia o que é? Nós utilizamos a palavra panóplia como um conjunto diverso e diversificado de coisas. No entanto, no dicionário Priberan, ela aparece como substantivo feminino: 1. Armadura completa de cavaleiro. Ou 2. Na heráldica, espécie de escudo em que se colocam diferentes armas e serve de ornato nas paredes. 3. Troféu. Ou 4. Sala de armas. Mas porquê? Porquê é que isto vem deste sentido? Ora, para perceber melhor, é preciso ir à etimologia da palavra e perceber o que é que panóplia significava originalmente. Ora, panóplia vem do grego, de pan mais opli. Uau! Clap! Fim do episódio, adeus. Não. Panóplia é isto porque pan tem o significado de tudo e opli tem a ver com a armadura dos hoplitas, aqueles soldados que toda a gente conhece dos jogos de computador, quem jogou jogos de computador em que tinha a Grécia como civilização, sei lá, o Civilization, ou se calhar aparecem também no Age of Empires, not really sure, mas alguém me diga se sim ou se não. E então a panóplia era exatamente o conjunto das peças da armadura dos hoplitas, que incluía o escudo, o capacete, escudo esse que era conhecido como aspis ou também oplo, o peitoral, não aqueles repousados, mas mesmo o que se usa para proteger o peito, que em inglês se chama breastplate, a proteção para as pernas, uma espécie de umas candeleiras, a espada e a lança. O conjunto de tudo isso era a panóplia. E exatamente por significar um conjunto diversificado, mas completo de coisas, então nós passámos a utilizar também com o mesmo significado, que não aparece aqui no dicionário Priberan, mas que é o uso. Quando dizemos uma panóplia de coisas, é exatamente isso. Um conjunto diverso de coisas e mais ou menos completo. Ora, os hoplitas eram estes soldados que utilizavam o oplon, que era o escudo, soldados gregos das cidades-estado da antiga Grécia e que formavam a parte principal das forças armadas dessas cidades-estado. São esses mesmos hoplitas, os hoplitas espartanos, que vemos no filme 300, em que enfrentam o exército da Pérsia numa batalha bastante desigual, a batalha de Termópilas, nos chamados Hot Gates, que eram exatamente um ponto estratégico que facilitava o combate dos hoplitas. Porquê? Os Hot Gates eram um local em que não havia espaço para os lados e exatamente os flancos eram as partes mais desprotegidas dos hoplitas, porque os hoplitas combatiam em falange, ou seja, todos unidos, em que cada um utilizava o escudo para o proteger a si próprio, mas também para proteger o soldado ao seu lado esquerdo. E, portanto, os hoplitas, quando estavam em falange, eram uma força muito temível, especialmente pelo seu caráter muito coletivo, no sentido em que se protegiam muito uns aos outros e tinham uma defesa incrível. Portanto, os hoplitas eram basicamente a definição da união faz a força. Nessa batalha de Termópilas, cerca de 7.000 soldados, entre os quais 300 hoplitas espartanos, defrontaram cerca de 150.000, as estimativas variam muito, mas eram de certeza muitas dezenas de milhares e as estimativas mais consideradas mais adequadas falam em centenas de milhares, portanto vamos dizer que eram 150.000 soldados da Pérsia e aguentaram-nos durante 7 dias. Há uma batalha que é ainda mais épica do que a batalha do 300 e é conhecida também pelo número 300 porque é a batalha dos 300 campeões. Esparta invadiu a cidade-estado grega de Argos e os dois lados decidiram, em vez de lutar com todas as suas forças, escolher 300 campeões, 300 hoplitas de cada lado e quem ganhasse, quem ficasse no fim, ficava com o território. Ora, o que aconteceu foi que ficaram dois campeões do lado de Argos a pensar que tinham ganho, 2 hoplitas no final, mas afinal havia um hoplita ferido ainda do lado de Esparta
E então os dois lados clamaram vitória, porque os dois de Argos estavam a pensar que eram os vencedores e saíram do território, do terreno de batalha, quero eu dizer, enquanto o campeão final que restava de Esparta disse também que clamava vitória porque era o último a ficar no terreno de batalha. E então foi basicamente indeciso. No final houve uma batalha ainda maior que sucedeu a esta e Esparta acabou por ganhar. Portanto, malta em Hollywood, agora fiquei com imensa vontade de ver este filme e este filme que não existe, não é? Sobre a Batalha dos 300 Campeões, e para isso vou ver o 300, que já existe, e assim fico satisfeito. Portanto, já sabem, a não ser que tenham uma coleção bastante diversa de armas lá em casa, não têm uma panóplia. O que é pena, porque panóplia é uma palavra fantástica. E pronto, foi esta a vossa palavra de honra de hoje. Hoje, no Palavras para Ler, temos o livro Histórias Falsas, de Gonçalo M. Tavares, na edição da Leia. Na página 61, a última frase lê assim: de seguida, deslocou-se até ao palácio do rei e, em frente de uma das portas, insultou alto o homem mais poderoso da cidade, revelando segredos de alcova, uns verdadeiros, outros, a maioria, inventados. Ora, a palavra que queremos saber o significado é alcova, que segundo o dicionário Primeira vem do árabe alcuba, abóboda, cúpula, e é um substantivo feminino que tem o significado de pequena câmara interior para dormir, ou 2, quarto de dormir. Ou seja, daí segredos da alcova eram segredos do quarto, que não se queriam que se soubessem. Daí também provavelmente a palavra alcoviteira, mas isso fica para uma próxima temporada. Adeus! Façam review no Apple Podcast, subscrevam no Spotify, façam like nas redes sociais da Broá e usem todas estas palavras maravilhosas. Toda uma panóplia de palavras de honra. Adeus!